Após caminhar por um longo tempo, os heróis conseguem descer aquele esqueleto de dragão gigante. Capítulo 7: O demônio do desfiladeiro ecoante. Percival, Dom e a raposa comemoram a chegada do fim do esqueleto do dragão gigante. Dom comemora, já estava se sentindo cansado, já estava comemorando por sentir falta da terra que ele pisava. Com isso, vemos que a barriga de todos os três começam a roncar e Dom se pergunta: então, vamos jantar? Com isso, Percival tem uma ótima ideia e consegue dar uma ideia que já vemos pela frente, que é ele dá a ideia que todos aqui tem que conseguir capturar a maior presa perigosa de todas. Com isso, Dom e a raposa começam a se questionar: esse garoto é diferente de tudo. E a raposa fala: não reclame com a profecia comigo. Assim, Percival começa a se preparar para a caçada, onde ele começa a pegar seu arco e flecha, mas só que Dom interrompe ele antes de ele sair. Com isso, ele pega Percival e tira o arco e flecha dele. Assim, Percival vai comentando no meio do caminho: Dom pegou meu arco e flecha. Eles não servem para você, ele disse isso para mim, mas sim, eu nunca terei nada antes. Assim, Percival começa a explorar aquele local, pulando de pedra em pedra e achando um buraco. Após achar esse buraco, ele consegue subir e ver que aquilo era enorme e aquilo era um desfiladeiro pela frente dele. O garoto começa a comemorar enquanto outras fadas vê um humano. Só que Dom, naquele momento, tava igual Percival também, pensando em caçar. Ele tenta acertar um coelho, mas só que ele não consegue. A raposa se questiona: tu é um merda mesmo em caçar. Só que Dom, irritado, diz: você devia ver Percival, ele é muito mais pior do que eu. E quando ele atira uma flecha, a flecha volta. Mas não se preocupe, ainda vamos ter algo para jantar. Nesse momento, Dom percebe que tem um grande cervo ali na frente. Com isso, ele diz: esse tá no papo, dá para acertar daqui de longe. Só que ele erra e a raposa começa a rir demais e falando: você é horrível mesmo. Mas só que ele escuta um grito e os dois, a raposa e Dom, vai atrás daquele grito. Quando eles chegam, ele vê, os dois se deparam com a gigante. Ele acertou o braço da gigante. Com isso, Dom começa a ficar com medo. Tipo, espere, uma gigante? Como assim? Aquela gigante tava ali, adorando algo. Mas só que a gigante fala: ó, não se preocupe, não é nada demais. E Dom começa a se perguntar: não é? E com isso a gigante começa a falar: eu estava orando, então isso é meio que assustador, me desculpe por gritar tão alto. Só que a raposa começa a interromper, falando: é raro ver um gigante adorar as deusas e não a mãe terra. Com isso a gigante fala: é, bem isso. Assim as fadas que estavam olhando Percival chegam com tudo, falando: Dolores. E a gigante conhece aqueles dois, Bob e Nop, e eles falam: precisamos de sua ajuda. Um estranho humano com um elmo foi para o desfiladeiro ecoante. Assim os dois, Dom e a raposa, falam: ah, sem dúvida é o Percival, foi caçar com certeza. Mas só que as duas fadas começam a se preocupar e falam: ah não, há muito tempo atrás havia algo que dava medo ali, mas agora ali parece um verdadeiro inferno. Com isso, Dom se pergunta o que ele quis dizer um verdadeiro inferno. Dom começa a se preocupar
Vemos que Percival tá caçando os alimentos, batendo em coelhos gigantes e uma árvore gigante. Com isso, ele consegue capturar o alimento e começa a falar, comemorando: Uou, como é estar no céu! Essa é uma enorme multidão de presas, todas em fila para serem derrotadas. Agora eu sou obrigado a ganhar essa luta. Dom Sir ficaram chocados. Com isso, Percival percebe algo de estranho. Ele escuta ao longe alguém pedindo por ajuda, implorando, por favor, pedindo para deixar ir. Naquele momento ele vê ao longe uma casa e vai em direção a ela. Nesse momento, quem estava pedindo ajuda era um pequeno elfozinho que estava sendo feito de bobo. No caso, um elfozinho que é uma fada. Com isso, a pessoa começa a ameaçar aquela fada. Eu vou pedir que você me diga, enquanto isso ajudar com meus experimentos. Agora você é minha cobaia, entendeu? Com isso, aquela fada continua a pedir por ajuda, só que Percival chega a tempo falando com licença, e Percival vê aquela situação toda e fala: eu estou aqui para te ajudar. E aquela pessoa desconhecida se pergunta: e quem é você invadindo as casas das pessoas assim? Com isso, aquela fada começa a implorar, dizendo: ele é um cara mau, por favor me ajude. E assim Percival diz: pode deixar, eu irei te ajudar. Assim Percival parte para cima, tentando acertar um soco naquela pessoa, só que não consegue acertar. Mesmo assim, ele erra e bate de cara, só que Percival cai de frente para aquela fada, assim conseguindo soltar ela, desamarrando, e aquela fada foge pela janela. E Percival se surpreende e fala: eu nunca tinha visto uma fada antes, que massa, eu gostaria de poder mostrar meu avô. Com isso, o garoto começa a ficar sonolento. E o gigante, Dom, a raposa e as fadas se preocupando com Percival, falando: aquele desfiladeiro traz algo terrível, traz um monstro que se esconde por lá, uma pessoa que faz experimentos em outras. O nome dessa pessoa é Nest, o Irbatista louco. E assim termina o capítulo 7. E na moral, velho, Percival, velho, ainda não sabe os perigos que o mundo aguarda. E Percival ainda tem que ficar mais esperto, que ele não está sendo seguido não só pelos cavaleiros, mas sim por outras coisas também. Mas é isso. Então assim termina o capítulo de hoje. Se curtiram, deixa já aquele seu likezinho. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, porque isso me ajuda bastante. Então é isso. Valeu, falou, até mais e fui.